Esse programa que tem a proposta de levar a vocês alegria, esperança e principalmente conhecimento. E eu gostaria que o senhor nos colocasse agora a visão espírita do casamento. Pois é, o casamento é justamente essa instituição que vai formar a família, que é a célula máter da nossa sociedade, né, Manuel? E os espíritos nos explicam que existem vários tipos de casamento, né, que acontece aqui no plano da Terra. Tem o casamento por afinidade, casamento para evoluir um espírito. Por exemplo, às vezes tem aquele espírito rebelde, mas tem uma mãe de outras encarnações, ou pais, que não conseguiram evoluir aquele espírito. Eles vêm, voltam aqui reencarnando, e daí eles vão novamente ter esse filho e assim vão conseguir evoluir aquilo. Então é quase que uma missão mesmo dos pais para evoluir aquele espírito que vai ser novamente seu filho. Existem também os casamentos para nivelar as arestas criado por nós próprios, né, Manuel? Nós sabemos que família também não deixa de ser um acerto de conta, além de perpetuar a espécie, né? Nós sabemos que para os espíritos, para o estudo do espiritismo, o casamento tem muito o que falar. Então nós sabemos que se numa outra encarnação nós tivemos algo assim que atrasamos a vida de alguém, né? E a pessoa depois toma aquela consciência, ele pode planejar a sua vida para que ele possa evoluir aquele espírito que ele atrasou sua vida. Então tem tudo isso, né? Professor, nós ouvimos que o casamento é uma lei da natureza. O casamento não é simplesmente para a perpetuação da espécie. O casamento, por exemplo, marca a evolução da humanidade. Professor, hoje, modernamente, o pessoal está falando em ficar. Hoje, casa-se. Dali 2 meses, descasa-se. Hoje, depois de 1 ano, descasa-se. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Então, olha, existe uma série de relações sociais, né, vamos dizer assim, que faz com que as pessoas se aproximam, né? Ele tem vários nomes, mas é importante que o homem e a mulher que programou, né, para viver juntos, né, Manuel? Eles se encontram de alguma maneira. Então, mas na realidade a instituição do casamento tem sido muito banalizado no sentido dessas pessoas que casam, descasam por causa dos seus defeitos e tal. Se a pessoa soubesse a importância do casamento, a importância de ter os filhos, que são os elementos que eles vão ter que ter um relacionamento muito direto para evoluir, não só ele que está passando por uma prova, mas também os filhos que tem que passar por toda uma vida para evoluir, eles pensariam muito, né, para que não houvesse uma separação gratuitamente. O casamento nós vemos então que é uma evolução da natureza. O casamento é necessário. Existe uma grande diferença entre lar e casa. Verdade. Lar quer dizer que entre 4 paredes tem espíritos afins, espíritos ali em provações, espíritos que estão ali se purificando, se melhorando, aprendendo a se respeitar. Olha, evidentemente a gente precisa saber conviver, né, gente? Se na base do cristianismo está amar o semelhante, né, como a si mesmo, nós sabemos que esse relacionamento que passa a ter junto, não só com a sua esposa, mas também com o cunhado, às vezes sem uma mala sem alça, com uma sogra muito rebelde, vamos dizer assim, é um tipo de convivência que nós temos que ir levando, não é verdade? Então, aí é que nós provamos as nossas qualidades morais, né, Manuel? A gente tem que saber, mesmo nos meios mais difíceis, saber levar o amor, né, através da ética moral cristã. Quer dizer, as pessoas saberiam viver melhor se entendessem o que é o amor cristão, né? Que é o amor fraterno. Nós todos sabemos que o filho, nós estamos pais, nós não somos pais, nós estamos evoluindo aquele filho, né? Para entregar ao pai maior, que é Deus. E também nesse relacionamento com a sogra,
Quer dizer, as nossas atitudes têm que ser de uma maneira tal que a sogra também aprenda, né? A esposa também aprendemos com os nossos filhos, com a nossa esposa. É um relacionamento difícil, não é fácil, gente, porque às vezes são espíritos que em outras encarnações tivemos uma relação muito difícil, né, Manuel? Mas é o tal negócio, quando as pessoas conhecem a relação de amor cristão, moral, essa coisa toda, tem que saber levar. O assunto de hoje, nós estamos falando sobre o casamento. Eu gostaria, professor, pelo que nós escutamos e pelo que o senhor me falou aí, que nós podemos resumir então que o casamento é uma necessidade do espírito. Então, o casamento é uma lei da natureza, marca a evolução do espírito. O senhor acabou de dizer aí que tem casamento provas, casamento de expiação, tem casamentos por afinidade, realmente. E às vezes, professor, há pessoas que se descasam e se desesperam por isso. Eu conheço particularmente algumas pessoas que não conseguiram levar o casamento para frente por N motivos, por vários motivos. Nós sabemos que às vezes não é possível e as pessoas se desesperam, acham que estão pecando, sentem um sentimento de culpa muito grande. Então eu gostaria que o senhor aconselhasse essas pessoas para que eles se acalmassem, que eles estão num processo de aprendizagem. O que o senhor tem a me falar sobre, por exemplo, quando chega esse momento fatal que não consegue mais viver junto? É um acerto de contas que poderá ficar para outras encarnações. Porque é difícil também uma pessoa, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. A união das almas, vamos dizer assim, né, é justamente para juntos eles vencerem uma série de desacertos. Se ambos têm relações kármicas, vamos dizer assim, relação de causa e efeito, do qual eles têm que acertar, né? Isso pode acontecer para uma outra encarnação. Mas lembre-se, os senhores, que o casamento, evidentemente, não significa você ter que casar numa igreja, tal. Sempre duas pessoas que se unem pelo amor, porque a lei de Deus é a lei do amor. Elas se unem, né? E elas passam a viver aquele amor, vai fazer com que haja harmonia, compreensão, passam a ter filhos, aquela coisa toda. É isso aí o encaminhamento das coisas, né? O que importa são as atitudes de cada um que vai fazer com que haja harmonia. Olha, e lembre-se que a espiritualidade maior faz em seus planos, né? Faz com que cada um traga o sentimento paterno, o sentimento do pai, o sentimento materno, o sentimento da mãe, o sentimento de amor filial. Lógico, na sua grande maioria, os pais sentem amor pelos filhos, por pior que seja dos motivos de outras encarnações, né, que tiveram seus problemas, mas aquele amor paterno é isso que nós temos que desenvolver. O senhor nos colocou muito bem aí essa relação do casamento, a necessidade do casamento. O senhor foi muito feliz aí também colocando que para Deus o que vale é o amor, o que vale é realmente a convivência. E para nós espíritas, por exemplo, nós sabemos que o casamento é uma necessidade de crescimento espiritual, onde dentro do lar nós vamos receber os nossos filhos, que são apenas filhos carnais nossos, mas ali tem espíritos que já conviveu com a gente outras encarnações. E logicamente esses espíritos vêm para aparar certas arestas. Olha, se nós estamos aqui num casamento, num planeta de provas e expiações, o casamento é uma das maneiras, né? E viver junto com amor é uma das maneiras para a gente passar por essas provas e expiações. E como se diz, o que seria a prova? A prova é o que justamente mostra viver a dois, saber ceder, ter aquele sentimento de amor paterno, a mulher de amor materno. Então, são muitas coisas, muitos sentimentos a gente passa a desenvolver a partir do momento que você leva um casamento a sério. A proposta desse programa é levar esclarecimento e ajuda para as pessoas. Mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui nesse momento e dizer o seguinte, que nós não somos nenhum puritano, nós também não somos hipócritas, nós somos seres humanos e nós também erramos e falhamos muitas vezes no nosso relacionamento, mas a doutrina espírita ensina que o que se planta, colhe.
A maior mensagem do mestre Galileu, de Jesus, foi essa: para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente tenha respeito dentro do lar. É simples. A receita de Jesus é eficaz. A receita de Jesus é eficiente. Ele vai falar para nós fazermos aos outros o que nós queremos que façam para nós. Né, professor? Essa é a base, né? Essa é a base, né? Então, professor, eu gostaria de deixar esse esclarecimento porque nós estamos falando sobre o casamento e é muito fácil nós darmos palpite na vida dos outros, mas nós sabemos que o quão é difícil a convivência, por exemplo, entre quatro paredes, né? Ali tem que haver aquele reajuste e, como o senhor bem disse, colocou aí, nós precisamos aprender a ceder, nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a conviver dentro do lar.